Meu nome é Mário Wilson, sou mestre em Psicologia Forense e nós estaremos na nossa aula 2.3. Na aula 2.3, nós vamos tratar sobre a dívida, pois na aula 2.2 nós falamos sobre os dinheiros, que está prevista no impostômetro. Como nós vimos fazendo uma pequena revisão, que nós vimos o papel do senador, que ele é um cargo majoritário, vimos também a dívida e como chegar até os papéis do senador, que a nossa aula 2.1 foi o lobby, nossa aula 2.2 os dinheiros e na aula 2.3 a dívida, pois sabemos que os senadores eles trabalham com a dívida e não com o dinheiro. O certo seria trabalhar com o dinheiro, porém isso não acontece no Brasil. Como nós vimos, o Brasil é dividido em grandes grupos, 5 grandes grupos, e o contrapeso da balança que não está funcionando corretamente é que o Nordeste tem, o Norte e o Nordeste tem a quantidade maior de senadores. Pelo fato de ter uma quantidade maior de senadores, existe um desequilíbrio, pois 60 senadores acabam suprimindo os outros que restam dos 81, pois aí a votação vai ser maior. Por este motivo, você viu na última aula que o Norte e o Nordeste acabam se tornando mais pobres, não por falta de evolução, por obrigação, que é uma situação totalmente diferente, atípica. Em tese, nós podemos dizer que o Sul e o Sudeste mantém o Norte e o Nordeste. É uma regra. E isso é uma distorção, como eu expliquei na primeira aula, dizendo que nossa Constituição foi um Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos, pois o modelo dos Estados Unidos é totalmente diferente. Alguns vão dizer que não é fato que foi copiado dos Estados Unidos. Realmente, você tem razão. Você tem razão, pois não foi copiado 100% da Constituição norte-americana. Nós temos pedaços de outros países também, tanto da Itália, como alguns pedaços da Dinamarca, alguns outros pedaços de outros países, como é comum. Todos os países vão acabar copiando o que é bom de outros lugares, mas também acabam copiando o que é ruim. No caso do Brasil, que é totalmente diferente dos outros países, nós temos uma extensão de terra muito grande, e devido a isso, nós precisamos pensar em um novo formato, que não foi pensado no Brasil já há mais de 30 anos, nossa Constituição é de 88, e já temos mais de 30 anos de Constituição e nós estamos percebendo os contrastes e as falhas. Como nós vimos na aula do lobby, o lobby ele é um ato democrático, pois deveria ser comum para todos os cidadãos, mas não acontece. Nós sabemos que acontece somente com empresas especializadas e muitas vezes é papel de um ex-parlamentar. O ex-parlamentar ele faz o lobby que em tese, eu não estou afirmando, mas pode acontecer que algum parlamentar seja proprietário de grandes empreiteiras e chega na época das eleições, ele consegue contratos bilionários para a sua própria empresa. E isso não acontece no Brasil. Esse tipo de coisa pode acontecer em outros países. No Brasil é muito raro esse tipo de coisa acontecer. Como nossa parte não é só o lobby e também não é só os dinheiros, mas só que existe uma escadinha. Na aula 2.1, 2.2 e agora na ponto 3 na dívida. Pois quem tem o dinheiro, se não conseguir administrar o dinheiro, terá a dívida. E no nosso caso do Brasil, nós temos esse grande problema. Nossa aula vai estender um pouco mais hoje, devido a alguns outros pontos para nós fecharmos a aula do senador. Para fechar a aula do senador, na parte da dívida, eu vou trazer o exemplo do seu cartão de crédito. Muitas vezes o cidadão, ele tem o salário do mês, isso foi dito na aula 2.2, você tem o salário do mês, você gastou todo o salário do mês e o mês ainda não acabou. E você ainda tem despesas a cumprir, né? Existem algumas obrigações a cumprir. Você vai, pega o seu cartão de crédito e faz compra comprometendo o mês que vem. A diferença entre o Estado e nós, cidadãos,
é que o Estado cria papéis e nós não temos como criar papéis. No caso de uma empresa, totalmente diferente de um cidadão, a empresa em si, ela tem alguns ativos. Vamos supor que você é o empresário e você tem seus vários imóveis. Se sua empresa ela começa a criar prejuízo, você precisa desfazer de alguns ativos. Aí você oferece os seus imóveis como garantia para o banco ou para algum outro tipo de investidor. Quando você faz esse investimento, você dando a casa como garantia, o banco vai lhe oferecer o valor com aquela garantia. Esse valor você vai movimentar e vai fazer o que você precisa. Caso consiga o dinheiro para poder pagar esse empréstimo que você fez, dando a sua casa como garantia, você vai administrar a dívida. Você vai estar administrando a dívida no decorrer dos dias e dos meses, para poder cobrir as despesas. No caso do Brasil, ele faz essa mesma atividade, porém, o ativo principal do país é você, cidadão. Infelizmente, é uma realidade, não tem como nós corrermos disso. Você é o principal ativo que o governo utiliza como garantia para pagar os empréstimos que ele fez. Você, empresário ou você comerciante, você tem os seus ativos, que são às vezes suas mercadorias, os seus patrimônios que você oferece para o banco como garantia. Já no caso do Brasil, ele oferece o cidadão dele como garantia para manter essa dívida ativa. O parlamento, eles vão dividir, no artigo 52, ele vai trazer para nós 3 fundamentos principais, que é o fundo de investimento, fundo de pensão e o investimento financeiro. No artigo 52 vai dizendo qual a porcentagem para cada um deles. Essa porcentagem que ele oferece para cada um deles é para conseguir administrar como vai cobrir essa dívida. Um exemplo claro. Quando nós trazemos um exemplo claro, o Brasil, eu fui lá, sou dono do Brasil, eu peguei no impostômetro, recebi mais de trilhões de reais. Paguei tudo que eu devia, paguei os empresários, paguei o comerciante, paguei tudo que eu precisava. Me falta ainda mais 100 e tantos milhões de reais. Como eu consigo? Aí vem a ideia do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional são formados papéis. E esses papéis têm um valor. Quando eu começo a oferecer esse valor para os meus investidores ou para aqueles que querem comprar o papel da dívida pública, quando você compra o papel da dívida pública, já mostra que o Brasil está endividado. O papel da dívida pública começa a custar um valor X. Quanto maior a dívida, maior é o valor do papel. O Estado começa a vender para os investidores. Os investidores acabam comprando esses papéis e o dinheiro que faltava eu acabei conseguindo para cobrir a minha dívida. Cobri a dívida, paguei o que eu devia naquele mês. No entanto, no próximo mês haverá a mesma despesa e ainda o valor do papel que eu vendi, pois eu preciso pagar os investidores. A partir do momento que eu preciso pagar os investidores, acaba gerando uma dívida sobre a dívida. Quanto mais despesa eu tiver, mais dinheiro eu vou precisar. Eu acredito que isso seja uma lógica comum que todo cidadão deveria saber. Se você comprou mais do que você poderia ter, vai gerar uma dívida e você vai ter que arcar com ela. No Brasil, do mesmo formato. Continuando nesse papo dos credores, os credores vão querer receber este valor. Quando eles começam a querer receber esse valor, é aí que você, cidadão, entra como garantia. Nesse ponto, o Brasil começa a se embolar com dívidas. Uma dívida que era de 120 mil em um mês, passou a 240 mil no outro mês, aí 380 no próximo e assim sucessivamente. Mas você entra como garantia. O que eu vou fazer? Eu, como administrador, eu vou vender os brasileiros para que eu possa pagar os meus compromissos. Em tese, seria isso. Isso eu estou falando de forma direta. Isso está dentro do direito administrativo. Estou falando de uma forma clara para que você compreenda. Quando eu falo que vou vender os brasileiros, é onde você sofre no imposto. Pois o imposto começa a subir para poder arrancar o valor para cobrir o orçamento.
Isso aí reflete diretamente na sua conta de água, na sua conta de luz, na sua alimentação. É daí que surge o papel da inflação. Quanto mais o país deve, mais a inflação sobe, pois eu preciso cobrar mais do cidadão. Quando eu começo a cobrar do cidadão, é aí que nós temos o grande problema que todo cidadão brasileiro muitas vezes reconhece. O que ele reconhece? Ah, não tem asfalto, minha rua está esburacada, não tem luz, o esgoto não funciona. É por este motivo. O motivo está bem nessa parte que nós temos que administrar a dívida. Pelo fato de termos que administrar a dívida, a consequência cairá sempre sobre os cidadãos. A inflação, eu não vou entrar nesse tema, pois é um tema muito profundo, muito técnico. Muitas vezes você não vai entender. E o objetivo da nossa instrução é que você conheça os papéis de cada um. Nós estamos terminando de destrinchar o papel do senador. E o Estado brasileiro, ele pode ter momentos de fartura, desde que venha reduzir a despesa. Isso é regra de todo lar. Se você tem um lar na sua casa e você tem o aumento de despesas, com certeza o valor que você recebe em casa provavelmente não vai cobrir as despesas e você tem que administrar a dívida para os próximos meses. Que aí você vai ser obrigado a vender um ativo, o carro, às vezes algum patrimônio que você tenha, para você administrar a dívida que fez maior do que podia cumprir. Nós vamos fazer a revisão. A nossa revisão nós falamos sobre o senador. Depois que falamos sobre o senador, nós falamos o que ele defende, o imposto e o lobby. Nós falamos dessas 4 partes dentro do papel do senador. Além disso, ele ainda exerce outras funções, que são, eles podem julgar impeachments, eles podem julgar comissões e ainda fazerem leis. De todo esse dinheiro, um detalhe que faltou eu explicar, são as emendas parlamentares dos senadores, que eles também têm. Além de todo esse dinheiro, que tem que ser levantado mediante a dívida, pois a máquina precisa continuar funcionando, existe ainda as emendas parlamentares que são distribuídas aos estados, ao grupo. Então eu sou um senador, defendo o meu grupo, que meu grupo é as divisões do país, né, que são 5, Norte, Nordeste, Sul, Sudoeste, Centro-Oeste. Essas partes eu preciso defender. Quando eu começo a defender, eu preciso da emenda parlamentar para os estados que mais sofrem naquela região. É daí que tem aquele pequeno problema dos pequenos municípios, que eles já têm direito a uma parte e depois eu ainda tenho que passar uma parte como emenda parlamentar para aquele estado para suprir algumas demandas que estão emboladas, seja ela política e seja ela institucional, que são 2 caminhos totalmente diferentes. Um jogo político é uma coisa e a necessidade do Estado é outra coisa totalmente diferente. Mas depois podemos, em outro momento, falar sobre esses temas. Continuando, como eu trouxe essa parte dos senadores, das emendas parlamentares, eles também precisam votar as discussões que têm caráter nacional, além das leis e aprovar as leis, se caso elas envolvam um orçamento ou não, aí elas precisam ser votadas. Quando elas entram no orçamento, então todos os tipos de políticas públicas que vão ser julgadas passam pela mão deles, pois vai gerar recurso. Então existem as comissões. Por isso existem as comissões para a discussão sobre aquele tema da sua amplitude nacional e vai envolver geralmente recursos naquele ponto. Então o lobby, vocês entenderam? O lobby, que são as leis parlamentares, o impostômetro e a dívida. Esses 3 são os principais que fazem a máquina trabalhar. E você é o principal ativo do Estado para poder bancar a dívida. Então, quanto maior a dívida, mais imposto você sofrerá. E isso é uma regra nacional, é uma regra que, para poder resolver isso, tem que diminuir gastos. Infelizmente, é uma realidade e não tem como
mudar esse tipo de linha de raciocínio dentro do direito administrativo. Mas encerramos a nossa aula e a nossa próxima aula ela será sobre o deputado federal. Você sabe o que o deputado federal faz? Qual é o papel do deputado federal? No caso do deputado federal, ele já não é mais um candidato majoritário, e sim proporcional, mas isso fica para a próxima aula. Obrigado por ter assistido a nossa aula, acredito que você compreendeu o conteúdo e esteja preparado para que venha entender qual é o papel de um deputado federal. Muito obrigado.